todos que estão presentes e a todos que estão nos acompanhando online. Nós começamos esse momento agora orando. Vamos agradecer a Deus pela semana, agradecer pela saúde e ao mesmo tempo agradecer pela oportunidade de estarmos em sua presença. Coloque-se em pé, você que está em casa, você que está aqui presencialmente, e vamos juntos buscar a presença do Senhor. Vamos agradecer. Deus de misericórdia, Deus de graça, em Tua presença nós nos colocamos nessa hora. Queremos agradecer pela semana que o Senhor nos concedeu, agradecemos pelos livramentos, agradecemos a Deus por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Agradecemos pelas portas que se abriram e agradecemos pelas portas que se fecharam. Agradecemos pelos caminhos que se endireitaram e pelos caminhos que se tornaram tortuosos. Agradecemos, ó Deus, pelos desafios também que tivemos. Todos aqueles desafios que testaram a nossa paciência, a nossa fé, a nossa perseverança. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Agradecemos pela família, agradecemos pelos amigos, agradecemos por todas as circunstâncias pelas quais o Senhor nos levou a passar. Podemos dizer nesta noite, o Senhor é o nosso Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos abençoou. Nos colocamos diante da Tua presença em gratidão e ao mesmo tempo, Senhor, em quebrantamento. Pedimos perdão, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas falhas, perdão, ó Deus, pelas vezes em que fomos indiferentes uns com os outros, perdão, Senhor, pela nossa desobediência, perdão pela palavra que lançamos e não deveríamos ter lançado, perdão, ó Deus. Acode-nos, socorre-nos com a Tua graça e a Tua misericórdia. Lava, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Prepara-nos para este momento de adoração, para esse momento de busca, para esse momento de entrega a Ti, Senhor. Que todas as cadeias de morte, todas as legalidades que porventura nós concedemos ao mal, nessa hora, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós neutralizamos toda e qualquer legalidade do mal, porque sobre nós está o poder do sangue de Jesus. Esse sangue que purifica, esse sangue que santifica, restaura e liberta. Dizemos muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Vamos celebrar ao Senhor com alegria. Adoração, ó Jesus, és única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em Ti fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei, eu Te louvarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Vamos declarar mais uma vez que és Tu a única razão da minha adoração. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em Ti fui
fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, como eu canto te louva. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Aleluia. Te louvaremos, te glorificaremos, Senhor. Essa próxima canção fala sobre um Deus que é bom todo o tempo. Independente da situação que você esteja vivendo, você pode ter certeza que Ele continua sendo bom. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Vamos falar sobre a bondade de Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega um dia de viver, tudo se repreendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega um dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
inspirador. Que coisa mais linda, né? Como é bom estar na presença do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. É perfeito, né? Quando a gente está com essa alegria, essa disposição para realmente louvar. O Salmo de número 100 diz que nós devemos celebrar ao Senhor com alegria e apresentar-se diante dele com júbilo. Que isso seja a verdade da nossa adoração, alegria, disposição. Nós já chegamos com o coração aberto para oferecer o melhor. Eu convido a todos nesse momento a curvarem as vossas cabeças e nós vamos orar agora. Primeira oração que nós vamos fazer hoje é pela nossa irmã Ana. Faz parte do Ministério de Louvor, ela toca violão, não está aqui hoje porque está doente. Vamos orar pela recuperação dela. Vamos continuar orando pela nossa irmã Aparecida. A sua filha continua em tratamento contra o câncer. É uma família que precisa de muito suporte de oração e nós estamos intercedendo para que o Senhor fortaleça. Vamos orar pela filha, pela Aparecida, pela filha dela. Vamos orar pela nossa irmã também, Lilian, que está num processo de provas agora. Ela está estudando muito para conseguir uma promoção no trabalho dela e pediu oração. Vamos orar por todos que estão presentes aqui, por todos que estão nos acompanhando online, que constantemente estão enviando mensagens, pedindo oração, pedindo ajuda, reforço nas nossas intercessões. Nós cremos no poder da oração e é por isso que nós clamamos. Mas lembre-se, a oração é uma via de mão dupla. A gente vai ao encontro de Deus e nós temos que ter a disposição para ver Deus vindo ao nosso encontro. Clama a mim e eu responderei, não é? Vale a pena a gente só clamar e não ouvir a resposta? A gente tem que ter o tempo, né? Quando a gente está conversando, dialogando, tem hora que a gente precisa parar de falar e começar a prestar atenção, porque Deus está falando conosco. Então a oração é assim, nós clamamos, mas fique atento, porque às vezes Deus já está respondendo e a gente não está conseguindo ver, não está conseguindo perceber, porque a gente está falando demais. Então vamos orar ao Senhor nessa hora. Deus de graça e misericórdia, oramos pela nossa irmã Ana, pela recuperação dela, pedindo a Ti, Senhor, um milagre. A Tua palavra nos assegura, Senhor, que quando nós clamamos a Ti, o Senhor nos responde. Pedimos sobre a vida da Ana saúde, restauração. Pedimos, Senhor, libertação. Que sobre ela repouse uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de restauração nesta hora. Que nós possamos celebrar com a Tua filha, Senhor, a completa recuperação dela. Oramos também pela Aparecida e pela sua filha que está em tratamento. Humanamente falando, Senhor, parece impossível. E é justamente nesse ponto que a Tua palavra nos garante. Por acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Senhor, nós cremos que não. Nós cremos que não há impossíveis. Nós cremos, Senhor, que tudo é possível segundo o Teu querer. Então ministra sobre elas a Tua vontade, faz o Teu mover, o Teu agir, orquestra circunstâncias e que sobre esta família, Senhor, prevaleça a Tua vontade. Nós oramos pela Lilian, abençoamos todo esse processo que a Tua filha está fazendo, pedimos, Senhor, que ela tenha força, tenha coragem e, sobretudo, ela tenha fé e esperança, que ela coloque tudo em oração e creia, o Senhor é o Deus que toma conta dos seus filhos e a Tua palavra nos garante, Senhor, que nós jamais seremos desamparados. Então que ela tenha essa certeza, que ela tenha essa coragem, essa esperança e essa fé. Nós oramos com todos aqueles que estão conosco online e estão presencialmente neste lugar. Pedimos a Ti, Senhor, toma todas as causas em Tuas mãos, todas as preocupações, todas as questões que nós não conseguimos enxergar. Está fora do nosso alcance resolver, está fora da nossa capacidade de ajudar.
mas nós intercedemos porque sabemos que o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas e pode todas as coisas. Então abençoa os teus filhos e as suas filhas, manifesta, Senhor, a tua vontade sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, a nossa leitura de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 17, do verso de número 1 ao verso de número 7. Êxodo, capítulo de número 17, do verso de número 1 ao verso de número 7. É um texto que nos fala sobre mais um dos milagres que aconteceu na história do povo de Israel. Nós estamos, durante esse mês de novembro, falando um pouco da experiência de Moisés enquanto líder, enquanto instrumento de Deus para guiar o povo de Israel a uma libertação que era baseada em pelo menos duas ações. Moisés teria que lidar com dois tipos de libertações. A primeira libertação, tirar o povo do Egito. A segunda libertação, tirar o Egito do povo. São duas coisas bem diferentes e bem difíceis de se fazer. A primeira acontece de uma maneira milagrosa. Deus guia o povo a sair do Egito, depois que Faraó viu todas as manifestações poderosas de Deus. Vieram as pragas sobre o Egito e ele então viu que Deus estava com o povo de Israel e permitiu que o povo se afastasse e saísse do seu reino. Depois nós vemos essa trajetória pelo deserto até chegar às montanhas, de frente com o Mar Vermelho. E o que acontece diante do Mar Vermelho? A Bíblia diz que o povo clama por socorro e reclama também. Entenda, uma coisa é clamar, outra coisa é reclamar, é murmurar. Mais do que clamar por socorro, eles começam a murmurar e a dizer: Moisés, por que é que você nos tirou do Egito? Guarde essa pergunta. Por que é que você nos tirou do Egito? Para morrermos aqui diante do Mar Vermelho? E então, quando Moisés ouviu todas essas queixas, ele clama a Deus e diz: Senhor, eu não tenho como responder. O que eu devo fazer? E a resposta de Deus foi imediata: o que você tem em suas mãos? Veja bem, o que você tem em suas mãos? Moisés responde: eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. Toque nas águas. E as águas então se abriram e o povo passou a pé enxuto. E depois desse grande milagre, o povo continua pelo deserto e no capítulo de número 16 vem uma outra questão, um outro problema. Agora o povo não tem pão e não tem carne. E eles começam a dizer: Moisés, nós estamos agora no deserto, no meio do deserto, não temos pão e não temos carne. Mas lembramos que lá no Egito nós tínhamos cebolas e pepinos. Nós tínhamos o que comer. Agora estamos livres do Egito, mas vamos morrer de fome. E aí, Moisés? Moisés então ora a Deus mais uma vez e mais um milagre acontece. Deus faz maná cair do céu e traz uma nuvem de codornices. E o povo então se alimenta de pão e de carne. E aí vem mais um desafio, né? Vocês já tiveram a impressão que às vezes a vida humana parece um jogo de videogame com várias fases? Quem já jogou videogame aqui? Aí tem a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, até chegar no grande chefão. Aí quando você mata o grande chefão, você vence o jogo. E aí você zera o jogo, né? A gente fala assim, zerei o jogo, significa venci, cheguei até o final. Às vezes essa impressão pode não ser dentro dessa analogia do videogame, mas é fato que nós vivemos fases na nossa vida. E cada uma dessas fases trazem um diferente desafio. E a gente precisa lidar com cada um desses desafios. E aí chegamos ao capítulo de número 17 e descobrimos mais uma fase complicada na história do povo de Israel. E o texto de Êxodo, capítulo de número 17, do verso de número 1 ao verso de número 7, diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor,
acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Veja bem. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Mais uma vez essa pergunta surge: por que é que você nos tirou do Egito? Você nos tirou do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo na sua mão o bordão com que feristes o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Fases da vida. Quantas fases difíceis nós já enfrentamos? Se nós pudéssemos montar uma galeria de troféus com as vitórias que nós conquistamos durante a vida, quais os troféus você teria na sua galeria? Quem sabe uma situação financeira difícil, que você venceu e conseguiu alcançar um objetivo e disse: olha, eu venci isso aqui. Sabe aquelas situações que trazem uma satisfação, uma alegria que ninguém pode explicar, e você fala: isto é vitória, isso é conquista. Um emprego que nós conseguimos. Às vezes a nossa vitória também consiste em ajudar alguém e ver que este alguém está bem. E a gente fala: eu estou feliz pela vitória de uma outra pessoa. E sinto que esse troféu que essa pessoa tem também tem a minha participação. Quem sabe nós teríamos vários troféus de participação na história de alguém. Acontece que durante essas fases da vida, essas fases que atribulam a nossa mente, tentam roubar a nossa paz e tentam às vezes mostrar para nós que nós somos frágeis, que nós temos fraquezas, que nós temos problemas, que nós temos às vezes dificuldade de organizar os nossos pensamentos, que nós não somos perfeitos, que nós não somos tão fortes quanto achamos que somos, que nós não somos tão inteligentes quanto achamos que somos. Sabe aquelas situações que de repente surgem e nos provam que nós precisamos reconhecer que nós somos limitados? Às vezes é uma enfermidade. Doença faz muito isso com a gente. Quando você está bem e de repente uma doença se abate sobre a sua vida e você chega à conclusão de que realmente nós somos frágeis. A Bíblia nos diz no Salmo de número 90 que a vida é como uma erva. A vida humana é como uma erva que nasce pela manhã, cresce, se desenvolve e à tarde o vento bate e leva. Quando Moisés escreve, e não se espantem quando eu digo que Moisés escreveu o Salmo de número 90, não Davi. Moisés escreveu o Salmo de número 90 justamente porque reconhece que a vida humana é frágil e é temporal. É muito rápida. É como um sopro, ao ponto de nós não termos garantias de quando estaremos vivos e como estaremos amanhã ou daqui a alguns minutos. Nós não temos certeza. E na semana passada nós falamos sobre isso. O ontem foi. O futuro não existe. O que nós temos é o agora.
E viver este agora se torna uma complicação se nós não entendemos de fato qual é o nosso papel neste momento, neste nosso presente. O povo de Israel, assim como todos os humanos, todos os seres humanos, estavam enfrentando fases diferentes da sua história. E precisavam vencer estas fases. Nós já entendemos que o povo foi retirado do Egito e precisava ter o Egito retirado de dentro deles. Quando nós passamos por fases diferentes durante a vida e somos resilientes, nós desenvolvemos a capacidade de aprender até mesmo com as derrotas, até mesmo com aquilo que é ruim. Há poucos dias alguém enviou para mim um vídeo de um pastor falando sobre coisas que nós podemos aprender com o diabo. E parece estranho, né, quando a gente ouve assim, como eu vou aprender alguma coisa com o diabo? Você sabe que o diabo, coisa ruim, ou o cara encardida, ou o nome que as pessoas queiram dar a ele, é um personagem bíblico, ele está na Bíblia. E assim como todos os personagens bíblicos nos ensinam alguma coisa por meio do seu exemplo, por meio da sua história, nós também aprendemos com histórias ruins, não apenas com histórias boas. Quando nós aprendemos com histórias ruins, nós aprendemos sobre a consequência dos erros cometidos, para não cometermos os mesmos erros. Só que esse pastor começou a ressaltar algumas coisas que são virtudes e que muitos cristãos não conseguem cultivar na sua vida. Por exemplo, uma das características de Satanás, do diabo, é ser obstinado. O que é uma pessoa obstinada? Obstinado é uma pessoa determinada. Eu quero fazer e eu vou fazer. Eu tenho um objetivo e eu vou correr atrás desse objetivo. Então, há uma característica que é uma virtude e que faz parte da vida do maligno é ser obstinado. Quando ele decide fazer uma coisa, ele quer seguir em frente até conseguir o seu objetivo. E ele vai lutar por isso. A obstinação é uma característica positiva quando nós entendemos que Deus nos chamou para sermos pessoas decididas. Pessoas que têm objetivos na vida e correm atrás desses objetivos. Uma outra coisa é a capacidade de ser perseverante. Sabe aquelas pessoas que começam a fazer as coisas e quando aparecem os primeiros sinais de que vai dar errado, elas já desistem? Já viu pessoa que começa a estudar, não consegue terminar o estudo? Começa a fazer um projeto para uma viagem, não consegue terminar o projeto. Tudo que ela começa a fazer fica inacabado. Você conhece alguém assim? Ou você é essa pessoa? Ou já teve essa fase na sua vida? A vida do inacabado. Você nunca conclui nada, porque você desiste fácil das coisas. A perseverança é uma virtude. Conseguir perseverar quando há sinais de que as coisas vão dar errado, também é uma virtude. Porque nem sempre esses sinais de que as coisas vão dar errado significa que elas não vão funcionar nunca. Às vezes, o sinal de que as coisas, ou os sinais que estão indicando que vai dar errado, começam a otimizar os planos, começam a nos dar a capacidade de moldar os nossos planos. Nós não desistimos do plano, mas nós começamos a tomar caminhos diferentes para alcançar o objetivo. E a gente só consegue perceber isso se a gente for perseverante. Uma outra característica que esse pastor ressalta é o fato de ser resiliente. O resiliente é aquele que passa pela circunstância difícil e resiste. E depois de resistir, ele sai de lá com um aprendizado para a sua vida. Ser resiliente significa passar por situações difíceis, sofrer o impacto dessas situações, e sofrer significa
a gente reconhece que é frágil, a gente chora, a gente realmente busca ajuda, porque todos nós somos limitados, nós temos a nossa estrutura frágil, a gente reconhece tudo isso, a gente sofre o impacto, mas a gente não abre mão de lutar para melhorar e alcançar os objetivos. E aí a gente vai começando a perceber que a vida é sim formada de fases. E cada uma dessas fases tem um início e tem um fim. Nada é para sempre. Nenhuma luta na nossa vida é para sempre. Eu uma vez estava ministrando e eu disse o seguinte: queridos, até as nossas lutas precisam se renovar. Então, se as suas lutas não estão se renovando, peça a Deus o discernimento do que está faltando para que as coisas tomem outro rumo. E você possa chegar à próxima fase dizendo: passei por aquela, quem sabe eu não venci. Entendam, tem coisas na vida que a gente não vai vencer. Tem coisas na vida que a gente vai superar, é diferente. E isso é ruim? Não. Tem coisas na vida que a gente só vai precisar superar. Superar significa conseguir conviver entendendo que existe isso. Significa conseguir viver e avançar entendendo que existe esse contexto, que eu não sou vitorioso nele, que eu não venço ele, mas eu já superei, e ele já não tira mais a minha paz. Ele já não rouba mais a minha fé, ele já não tira mais a minha esperança. Eu vou prosseguindo, vamos ver o que vem lá na frente, porque depois, queridos, lá na frente, talvez, esse problema que não foi vencido agora, foi apenas superado, lá na frente, com as experiências que você vai adquirindo durante a vida, você vai conseguir voltar e resetá-lo e vencê-lo. Ter esse entendimento significa dizer que nós estamos amadurecendo e nós estamos trazendo ou tendo em nossa vida a libertação que Deus planejou para nós. O povo de Israel sai do Egito, mas o Egito ainda está dentro do povo. Primeira lição, eles precisam crer em Deus sobre todas as coisas. Senhor, estamos diante de um mar, tem montanha de um lado, montanha do outro, o faraó está vindo, o mar está na nossa frente, Moisés é um homem humano como nós, e aí? Vamos crer no sobrenatural. Deus vai e faz um milagre, o milagre acontece, o povo passa a pé enxuto. Então o povo clama novamente: Senhor, temos fome, não tem carne, não tem pão, e aí? E esse povo vai sendo disciplinado e disciplinado, vão aprendendo, e em cada milagre que Deus faz, primeiro Deus traz uma disciplina. Vocês lembram do primeiro milagre no Mar Vermelho? Qual foi a disciplina? Primeiro, nem todo caminho que Deus vai nos guiar é um caminho lógico. Tem caminhos que não são lógicos. Se você conhece bem a história de Moisés, você sabe que Moisés era conhecedor de toda a região do Egito. Moisés escolheu o pior caminho para fugir. Escolheu o caminho das montanhas. Escolheu o caminho que daria de frente com o mar. Moisés conhecia a região e guia o povo por um caminho que não tinha lógica alguma. Às vezes, o movimento que Deus traz para a nossa vida vai nos guiar por caminhos que parecem não ter lógica e que nos confundem humanamente falando, porque nós somos, sim, imediatistas. Nós gostamos das coisas muito claras, muito bem explicadas, e eu vou, quem sabe isso frustre você um pouco. Deus é Deus de mistérios. Então tem hora que nós não vamos ter uma resposta como aquelas de prova, né, objetivas. Escolha uma das alternativas, verdadeiro ou falso, certo ou errado. Tem hora que não vai ser assim. Tem hora que é subjetivo com Deus. E ser subjetivo significa, tem hora que a gente não vai entender nada. Vocês já pegaram aquelas provas, aqueles exames
de escola que você lê e fala assim, meu Deus, eu não entendi nada dessa prova. Eu leio e não, tem hora que é assim. Porque a nossa lógica não se encaixa à lógica divina. Isaías entendeu isso quando escreve dizendo, entendam, humanos, os vossos caminhos não são os caminhos do Senhor, e nem os vossos pensamentos são os pensamentos do Senhor, porque mais elevados do que os vossos caminhos são os caminhos do Senhor, e mais elevados do que os vossos pensamentos são os pensamentos do Senhor. A nossa visão, a nossa capacidade é sempre limitada, a de Deus não. Imagine você que a visão divina é sempre da seguinte maneira: nós estamos no pé da montanha e Deus está no topo da montanha. Quem está no pé da montanha não sabe o que tem do outro lado, mas quem está no topo sabe, é verdade ou não é? Eu posso dizer para você sobre a minha visão dessa rua aqui toda. Vou dizer para você a visão, eu vejo uma casa de tal cor, tem uma cerca de tal cor, eu vejo tudo que está aqui. Se alguém subir ao pináculo dessa igreja, que é alto, lá na torre, lá em cima, quem é que tem melhor visão? Eu que estou aqui embaixo ou quem está lá em cima? Com certeza quem está lá em cima. É justamente nesse sentido que a visão de Deus é muito mais apurada. Ele sempre vê além. Então, às vezes, quando Ele nos conduz, e parece uma coisa sem lógica, parece uma coisa sem saída, parece uma coisa sem explicação, parece algo sem resposta, parece que Deus não está realmente conduzindo as situações, é justamente porque Ele sabe o que está nos aguardando lá na frente. A falta de lógica na ação divina não significa ausência divina, pelo contrário, significa que Ele sabe mais do que nós. E às vezes, aceitar isso é complicado. Nós aprendemos também sobre a disciplina do pão diário. Deus envia o maná e diz, peguem o maná, mas só o suficiente para vocês comerem no dia. Foi isso ou não foi? Só que teve os espertinhos, né? Quem são os espertinhos? São aqueles que acham que Deus vai falhar. Fala, sei lá, Deus deu hoje, vai que amanhã Ele falte. Vamos guardar um pedacinho para amanhã. E guardaram. Só quando chegou no outro dia, estava tudo mofado, não puderam comer. Estava tudo estragado. Segunda disciplina, pão diário. Deus nos dá o sustento necessário. E a pergunta que eu fiz foi, o que é necessário para a gente estar contente? E eu falei para vocês da lista do Papai Noel, né? Se você pudesse fazer uma lista de coisas que você quer, o que é necessário para você estar contente? Eu estava pensando aí num Toyota Highlander, estava pensando aí numa mansão, estava pensando aí, a gente vai aumentando a lista, estava pensando aí em uma viagem, estava pensando, e a gente vai aumentando, vai colocando coisas na nossa lista, e a gente diz, se eu tiver tudo isso, eu acho que eu vou estar bem. E por mais que a gente tente ser espiritual e diga, não, Deus me dando saúde é o suficiente, o resto a gente conquista. Mas aí na prática, a gente não consegue, na maioria das vezes, fazer isso, porque é humano desejar, é humano querer. Nós fomos ensinados a querer coisas. É ou não é? Você sai da barriga da sua mãe, quando você chora, a mãe já entende. Ou está sentindo dor ou quer mamar. Vai crescendo, chora, ou está sentindo dor ou quer comer. E vão te ensinando esse contexto de querer, de desejar as coisas. Meu filho quer um carrinho, meu filho quer uma boneca, minha filha quer não sei o quê, meu filho quer não sei o quê, e a gente vai, o que você quer? O que você quer? A gente usa muito aquele versículo, né? O que queres que eu te faça, meu filho? Fala para a mamãe, fala para o papai, e os pais vão fazendo e vão dando. E isso vai nos ensinando que
Quando a gente quer, a gente deseja, a gente conquista e a gente vai aprendendo a querer e a desejar, e isso não é ruim. O problema é quando a nossa lista para estar bem consiste apenas nestas coisas. É quando, para estar bem, eu preciso ter uma boa casa, para estar bem, eu preciso ter o melhor carro, para estar bem, eu preciso ter o melhor emprego, e assim a gente vai indo dentro desse sistema, e nós aprendemos sobre o pão diário. Se contentar com o pão diário é uma disciplina que Deus traz para a nossa vida. E hoje, quando o Senhor chama o povo de Israel diante de um momento em que eles estavam em dúvida, será que Deus está conosco ou não? A pergunta é, o que é que nos diz que Deus está conosco? Às vezes, a única coisa que significa que Deus está conosco é quando nós estamos colecionando vitórias e vitórias. É quando tudo que a gente quer acontece do jeito que a gente quer. Aí a gente fala, nossa, mas eu sou abençoado demais. Está tudo dando certo. As portas estão se abrindo para mim. Tudo que eu coloco a minha mão prospera e acontece. Deus está comigo. Há pouco tempo atrás surgiu uma onda no meio neopentecostal. Se alguém aparecesse doente na igreja, chamavam-se os pastores, os obreiros e vamos orar, porque tem alguma coisa de errado na vida do fulano de tal que está doente. Porque doença era sinal de pecado. Aí veio a teologia da prosperidade. Quem está pobre, Deus não está com ele, tem alguma coisa errada na vida. Porque Deus está na vida de quem é próspero, de quem tem dinheiro, de quem faz isso, de quem tem capacidade de ver. Se não está dando certo, é porque Deus não está contigo. Quem lembra da história de Jó? Que perde tudo, cai em miséria, e então, doente com lepra, aparecem os seus amigos e começam a dizer, eu acho que você está nessa situação por causa disso. E o outro dizia, eu acho que é por causa disso. E cada um dos amigos de Jó começa a tentar achar uma razão, porque dentro dessas teologias, quando as coisas não estão funcionando, é porque Deus não está contigo. Acho que há uns 2 anos atrás, eu fiz a minha primeira pregação sobre João, capítulo de número 11, sobre esse tema, e eu disse, a presença de Jesus não significa a ausência de problemas. E eu gostaria de complementar essa fala dizendo, a presença de Jesus não significa a ausência de vitória. Porque mesmo estando com Cristo, em alguns momentos, as coisas não vão funcionar do jeito que eu quero. Mesmo estando com Cristo, ou por estar com Cristo, às vezes as portas não vão se abrir do jeito que eu quero. Por estar com Cristo, às vezes as moedinhas não vão render na minha conta milhões e milhões do jeito que eu quero. Porque o objetivo da vida cristã não é tornar as pessoas ricas, não é fazer com que as pessoas olhem para o seu umbigo e digam, como eu sou abençoado, não é isso. O objetivo do Evangelho, o objetivo de Deus e o seu plano divino para nós é totalmente diferente, é uma libertação interna que faça com que a nossa mente, o nosso coração, apesar de tudo que esteja acontecendo no mundo exterior, esteja em paz com Ele. Sabe aquelas pessoas que conseguem, mesmo em meio à luta, estar em paz com Deus, mesmo com a conta bancária vazia, estar em paz com Deus, mesmo com as situações conflitantes do dia a dia, estar em paz com Deus, mesmo estando em meio às provas, estar em paz com Deus. Como isso é difícil. Alcançar a libertação que nos tornem pessoas mais conectadas com o céu, que entendam que tudo isso é passageiro.
mas o que Deus tem para nós é eterno. Não estou chamando as pessoas para serem da ordem dos franciscanos, tampouco das freiras, tampouco daqueles que largam todos os seus bens materiais para servirem a Deus, mas eu estou convidando a todos que estão presencialmente aqui, a todos que estão nos acompanhando online, a acreditarem que a presença de Deus não significa a ausência de vitórias, não significa a ausência de derrotas e não significa a sua ausência da nossa vida, porque às vezes, estando com Deus, nós precisaremos também ter derrotas, porque nós aprendemos com derrotas, nós aprendemos com o que não dá certo, ou não é assim? Será que a gente só aprende com o que dá certo? Eu, pelo menos, já aprendi muito com o que deu errado. E às vezes a gente aprende muito mais com o que dá errado do que com o que dá certo. O povo de Israel estava contendendo e perguntando: o Senhor está conosco ou não? Porque para eles, naquele momento, se Deus nos tirou do Egito, nós nunca mais teremos derrotas. Nunca mais teremos provações, nunca mais teremos problemas. Eu não vou me alongar nessa pregação, porque nós ainda vamos continuar esse tema, mas eu vou terminar com uma mensagem que Marta e Maria trouxeram para Jesus e que está totalmente conectada com esse texto lá de Êxodo 17. Jesus chega no velório, ou melhor dizendo, após o velório do irmão delas, e uma delas encontra Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E chora com Jesus, e Jesus chora com ela também, e depois Jesus encontra outra, Maria, e Maria então diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Você sabe por quê? Porque até aquele momento elas estavam entendendo que a presença de Jesus é a ausência de perdas, e isso não é verdade. Às vezes estamos com Jesus e perdemos. Estamos com Jesus e sofremos. Estamos com Jesus e as portas estão fechadas. Estamos com Jesus e as coisas não estão caminhando do jeito que a gente quer, mas isso não significa que abriremos mão de Jesus. Pelo contrário, permaneceremos com Ele e nele, porque temos a certeza de que o que Ele tem para nós é eterno e é muito maior. Vamos orar? Todos que estão nos acompanhando online, todos que estão presencialmente, a presença de Deus não é a ausência de desafios. A presença de Deus não é a ausência de derrotas e frustrações, mas é a certeza de que nós vamos aprender com cada desafio e que nós vamos aprender com cada derrota, e que nada será capaz de roubar a nossa comunhão com Deus, nem anjos, nem alturas, nem principados e nem potestades, nem o porvir, nem as presentes tribulações serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus, que assim seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, que assim seja sobre a vida de todos que nos acompanham hoje. Fé e esperança, certeza de vida eterna, certeza de que o Senhor está conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Estava conversando mais cedo no ensaio, dizendo que eu sou uma das pessoas que eu conheço, uma das pessoas mais preocupadas dentre as que eu conheço. E aí Eudris disse: mas não parece, mas sou. Essa canção é
para todo mundo que precisa aprender a não se preocupar, porque a preocupação não ajuda em nada. A preocupação muitas vezes atrapalha até mesmo a nossa fé. E essa canção diz que nós devemos confiar confiar no Deus a quem servimos. Ouça a letra dessa canção, medite, e quem sabe você consiga respirar aliviado. Quem sabe você consiga se livrar daquilo que te preocupa, do peso, daquele peso que você não precisa carregar. Eu não sei qual a situação você está carregando nesse momento, mas se existe algo que você precisa largar, medite na letra dessa canção e deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome de Jesus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho descansar em mim. Descansa em mim. É meu, Somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. é meu, somente meu, todo o trabalho, é o teu trabalho descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho,
certo, glória a Deus. Deu errado, glória a Deus. Porta se abriu, glória a Deus. Porta fechou, glória a Deus. Que essa certeza e essa tranquilidade que só o Espírito Santo pode instaurar em nós venha sobre todos. A certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele está conduzindo, Ele está fazendo, Ele está trabalhando, Ele está agindo e Ele tem a sua maneira de fazer as coisas. Nós possamos ir em paz, que tenhamos uma semana de mais comunhão com Deus, uns com os outros, que nós tenhamos uma semana de reflexão, uma semana de mudança, de amadurecimento, de crescimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Ide em paz, queridos. Vocês que trouxeram oferta, podem deixar a sua oferta na caixa de oferta que está lá na saída. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.